Então, pessoal, agora que chegamos no final de semana, estou gravando este vídeo no sábado, o mercado dá uma respirada, na verdade todo mundo respira aliviado, porque não dá para o dólar subir agora, né? Nem no sábado, nem no domingo, porque não tem, o mercado está fechado para isso de forma geral, né? Porque realmente foi uma semana muito turbulenta para a cotação dessa moeda em relação ao real. Terminamos a sexta-feira com a segunda maior cotação da história, perdendo apenas para o período da pandemia, que, bem, era uma crise sanitária, nem dá para comparar uma coisa com a outra. 5,87, realmente uma coisa astronômica, assustadora, e obviamente, agora que temos esse fato consolidado, nós colocamos diante da mesa a questão da repercussão disso na economia. O que pode acontecer na medida em que o dólar venha a se manter num patamar elevado por muito tempo, né? Muito provavelmente, muito possivelmente, nós teremos mais juros, uma alta de juros para conter a desvalorização da moeda brasileira. Afinal de contas, são 219 dias em que o real segue desvalorizado a ponto do dólar ser vendido, comprado, negociado acima dos R$ 5. Realmente parece que é um patamar que veio para ficar, e até a mídia esquerdista já coloca os pontos negativos dessa história. Por exemplo, a alta que isso vai causar nos preços dos alimentos em 2025. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, são 20% de alta do dólar este ano, em 2024. Já fiz vários vídeos aqui no canal nos últimos dias sobre esse tema, inclusive daquele falando do valor de 5,87, o máximo que nós atingimos ontem, sexta-feira. Estou gravando isso aqui no dia 2 de novembro, no sábado, né? Então, né, realmente, nós estamos no final de semana, dá para dar uma respirada, só que o grande temor é que os ânimos se acumulem para segunda-feira, ao invés de o pessoal ficar mais tranquilo, dar uma respirada, né? Deixar um pouco o pessimismo de lado e pensar de forma racional, se bem que pensar de forma racional indica para uma piora da economia brasileira, mas o pessoal tende a ficar mais, vamos dizer assim, permissivo em relação a países emergentes, moedas mais fracas, depois de um tempinho de descanso, depois de colocar a cabeça de molho um pouco, né? Então, pode ser que na segunda-feira os mercados abram, né? Comecem as negociações com um humor um pouco melhor. Acontece que tem um probleminha nessa história chamado eleições dos Estados Unidos, que certamente vão mexer com os ânimos. Isso também representa parte da alta do dólar nos últimos dias, não dá para negar esse fato, embora o maior problema brasileiro seja, sim, a questão fiscal, problemas internos. Mas qualquer boa vontade que o mercado pudesse alimentar no decorrer deste final de semana, por padrão, por conveniência, por ser algo que acontece sempre, vai ser compensada negativamente pelo temor das eleições norte-americanas, que são daqui a poucos dias. Então, certamente segunda-feira vai ter uma repercussão ainda das expectativas do mercado, e aí, nesse cenário, moedas mais fracas como o real, perdeu 20% esse ano, tende a sofrer mais de maneira geral. Então, né, qual que é a questão? O dólar começou ali, o governo Lula, né, estava até em algum momento do ano passado ali perto de 4,85, agora se aproxima de R$ 6. Então, meu amigo, o que se pode depreender disso? Que o Brasil está perdendo a mão em matéria econômica, o governo não consegue controlar a desvalorização da moeda e a atual taxa Selic é incapaz de, igualmente, né, reverter esse cenário. Na verdade, a gente vê a manutenção disso de forma geral. O pessoal aqui do mercado financeiro já entende, né, que nós temos uma situação de necessidade de aumentar a taxa Selic com mais intensidade. O senhor Luiz Otávio Leal, da G5 Partners, falou aqui que a cada 10% da alta do dólar em relação ao real, o IPCA, o índice de inflação brasileiro, tende
a subir 0,4 pontos percentuais, né? Então, por isso que a inflação está longe do centro da meta, que são os 3% aí, né? Então, nem todo mundo estava conseguindo prever essa alta expressiva do dólar, então o pessoal não imaginou que o IPCA fosse subir tanto de forma geral, né? Agora, se o dólar chegar a R$6, o Leal aqui estima que o impacto total no IPCA vai ser de 1 ponto percentual. Então, a gente está com 4,5% hoje, praticamente 1 ponto disso aí, 1% desse total, né, 1 ponto percentual, se deve à alta do dólar. E é claro que isso aqui vai impactar na escolha da próxima taxa Selic, se ela vai aumentar ou ser reduzida, vai aumentar. A gente sabe disso, resta saber apenas quanto, mas o pessoal está apostando numa alta de 0,5 ponto percentual, ou seja, terminar o ano de 2024 em 11,75%. Caramba, realmente muito alto, mas é o que dá para fazer, porque se a taxa Selic se mantiver, se ela for reduzida, isso não vai acontecer, mas se ela for reduzida ou mesmo se subir pouco, o real vai continuar se desvalorizando, porque não vai ter interesse em comprar reais para investir aqui no Brasil com uma taxa de juros que não é tão convidativa assim. Governo Lula, a dívida explodindo, país emergente, um histórico terrível. A taxa de juros no Brasil tem que ser alta. E nos Estados Unidos a taxa, embora com uma tendência de queda, ainda está alta também. Então o pessoal prefere muito mais ir para o dólar do que para o real. Uma demanda maior pela moeda norte-americana, uma demanda menor pela moeda brasileira, tem-se aí a cotação que nós encontramos hoje, né? E a incerteza fiscal é de fato o maior problema. Essa alta do dólar casou certinho com as eleições nos Estados Unidos, com a crise das guerras que estão aí, beleza, sim, casou com isso também, mas casou certinho em matéria de contexto brasileiro, com as declarações meia boca, meia bomba, dadas pelo pessoal da equipe econômica do governo Lula, especialmente o Haddad, falando que não, o mercado aí tá botando pressão, né, tá exagerando nessa cobrança aí de termos um controle e corte de gastos. É bobagem, não é assim que a coisa funciona. Caramba, o sujeito praticamente falou que não tem controle fiscal, não vai ter corte de gastos nenhum. E aí o pessoal desacreditou do Brasil, de maneira que, se a gente considerar o histórico do governo Lula, já estamos há 219 dias com o dólar acima de R$5. Na verdade, se o andar da carruagem se mantiver, a gente vai conversar há quantos dias nós estaremos com o dólar acima de R$6, meu amigo. Não estamos muito longe, 5,87. R$6 é logo ali, né? Então, desde o dia 28 de março deste ano, o dólar bateu aqui, né, 5,1. Desde esse período, o dólar nunca voltou para baixo dessa marca. Teve subidas e descidas, né, sempre para cima, mas nunca abaixou disso aqui e não tem a menor chance de reduzir esse ímpeto de se manter acima dos R$5 de cotação tão cedo. Na verdade, dado o atual cenário, o contexto em que nós vivemos, a situação econômica do Brasil, a gente está pegando o boi de o dólar não está a R$6 ainda. Essa é a verdade. E aí você pode esperar um trigo mais caro, uma gasolina mais cara e uma série de outras coisas mais caras também, porque tudo que é cotado em dólar, tudo que é importado pelo Brasil vai sofrer bastante nesse cenário. E é claro que, tendo uma situação dessas aí, você tem também uma pressão grande sobre a inflação de forma geral. Você vai ter vários itens aí que vão sofrer bastante, vão puxar para cima o índice geral da inflação e vão impactar em outros itens da cadeia produtiva. Ou seja, não só o que é importado pelo Brasil e vendido ao consumidor final vai aumentar de preço por causa do dólar. Não, outras coisas também que são insumos, equipamentos, materiais, enfim, itens que compõem a cadeia produtiva vão impactar produtos acabados que são produzidos aqui no Brasil mesmo. Tudo vai subir com o dólar mais alto. Na verdade, a moeda brasileira enfraquecida prejudica demais a população mais pobre. Justamente por causa disso aqui, não tem vantagem, não tem benefício algum, muito pelo contrário, né? E onde nós vamos ver esse impacto de forma mais expressiva é nos alimentos, né? O pessoal do Brasil 247 está colocando isso aqui. Olha só, né? Nem eles conseguem
fingir que isso não vai acontecer. Porque imagina-se que alguns itens aí, né, ó, proteínas, e caramba, a carne já tá subindo demais esse ano, né? Imagina, tá uma produção baixa aqui no Brasil, uma demanda grande lá fora, né? Ou seja, o dólar vai tornar tudo mais atrativo para o exportador brasileiro. Enfim, né? De fato, o café também está com esses problemas proteínas. Acredita-se que no decorrer do próximo ano, os preços dos alimentos possam subir 7,4%, que é muito mais do que a inflação projetada, até pelo mais pessimista dos economistas. Ou seja, né, vai impactar mais pesadamente na população mais pobre, né? E a culpa é de quem nessa história? É desse senhor que está aparecendo aí na foto. O governo Lula é o maior responsável pelo preço que o dólar está hoje. Pode colocar aí 50 a 60 centavos devido diretamente às péssimas políticas econômicas desse desgoverno Lula, e é ele que está encarecendo os alimentos, carne, ovos, proteínas de maneira geral, dentre outros itens, o café, enfim, na mesa do pobre. É esse senhor o grande responsável por essa situação terrível que nós estamos vivendo. E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo a respeito dessa questão, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!